Uai, o próprio consórcio. Nossa, gente, consórcio não me pega. Consórcio, cara, que ideia de jirico. Porque às vezes você fala, eu não tenho dinheiro para investir, mas todo drink com um corante do Starbucks que sai novo, você tem dinheiro para tomar aquilo ali. Thelma, se eu for deportada, o meu dinheiro que tá na corretora fica preso? Eu falei, só se você for deportada por... Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio de número 11 do Café com Imigrante Podcast. Uau, já, hein? Ai, meu Deus, que maravilha! Eu vou me apresentar, claro. Quase que eu vou esquecendo que a gente já tá tão de casa apenas, aqui. Né? Apenas a apresentação, ela pula. Exato. Eu sou Marjorie Amaral. Uma das hosts aqui do podcast. Estou com a minha amiga, parceira... Thelma Cíntia, eu também sou uma das hosts aqui do podcast. E hoje a gente vai falar de um tema que eu adoro, né? Eu também aprendi a gostar. Na verdade, todo mundo gosta. Todo mundo gosta. E quem não gosta tem que gostar, porque afinal... Exatamente. Conta aí o tema pra gente. Eu vou falar o tema aqui. Trabalho pesado, dinheiro bom. Mas cadê a segurança e a liberdade? Uau, esse é um tema que envolve muitas coisas, né? Eu acho que é o mote principal do imigrante. Eu acho, porque eu acho que todo imigrante... Essa semana eu ainda estava falando sobre isso com meu esposo, né? Em alguns dos episódios nós falamos sobre a questão de ter clareza em relação à fase que nós estamos vivendo, sabe? A aceitação da fase que nós estamos vivendo. E com tudo que nós estamos vivendo relacionado à imigração, né? Tem muitas pessoas que, não tô no momento de voltar, ou meu Deus, o que vai ser da minha vida, como é que vai ser? Fica aquela confusão toda. E eu falo, gente, tão importante quanto qualquer outra coisa para a gente conseguir ficar menos ansioso nesse momento que nós estamos vivendo, é nós termos clareza do que nós viemos fazer aqui. Eu vim dar uma qualidade de vida para as minhas filhas, mas foi inclusive com a Thelma que eu entendi que eu estava fazendo, não é que eu estava fazendo da maneira errada. Estava fazendo como você sabia. Eu acho que é isso, sabe? Nem sempre precisa existir uma culpa, mas eu estava fazendo da maneira como eu sabia. Eu achei que estar aqui era o suficiente. E já ajuda bastante, na verdade, né? Já ajuda, mas em um momento como esse a gente vê que não é o suficiente. Então, a gente não tem nem essa clareza do que é independência financeira. A gente não tem clareza do que é segurança financeira. A gente imagina que ganhar mais dinheiro vai trazer a segurança financeira. E com o tempo a gente vê que, na verdade, ganhar mais dinheiro só vai fazer você ganhar mais dinheiro. Não quer dizer que você vai viver melhor. Não quer dizer que você vai ter mais segurança. Não quer dizer que você vai chegar um momento e eu vou conseguir parar de trabalhar, né? E como nós estávamos em uma geração dos nossos pais que a aposentadoria era sinônimo de envelhecer, então é só chegar, só esperar o tempo, bati meus 65, 60, né, para mulheres eu acho, vou me aposentar. E a gente perdeu, né, acabou, a gente logo na nossa vez, acabou um monte de coisa. Acabou que velho não vai mais fazer atividade física, né, então acabou um monte de coisa. E aí a gente não tem essa clareza, porque os nossos pais também não tinham, ou porque o contexto social, o arranjo que está é assim, né? E aí a gente fica perdida, a gente acha que a solução é fazer mais dinheiro, ou comprar uma casa é sinônimo de segurança, e fica nessa corrida absurda de sempre atrás de mais dinheiro e segue sem segurança financeira. E o que de fato, na prática, é independência financeira? Porque pelo que você está falando, então, quando a gente fala, minha independência financeira é quando eu tiver uma casa, mas na verdade a casa é uma segurança. Então, o que é, na prática, independência financeira? O que é ser independente financeiramente? Nem a casa é uma segurança. Pode não ser uma segurança. Uau. Porque a casa pode ser um pesadelo, a casa pode ser, na verdade, um grande problema. Imagine você, um casal de senhores de 80 anos numa casa grande, ou uma casa menor. Se eu não tenho alguém para cuidar daquela casa, é um problema para esse casal. Então, a casa não é necessariamente a solução dos problemas financeiros e tampouco é segurança. Mas eu entendo que pelo menos eu não tenho que pagar aluguel esse mês, já alivia uma pressão em uma determinada fase da nossa vida, né? Mas vamos lá, o que é independência financeira? Independência é eu não precisar, então eu não dependo de trabalhar para ter
minhas contas pagas, que é o quê? A aposentadoria. Uhum. Então, por isso que a gente fala sobre se aposentar mais cedo. Hoje a gente pode se aposentar a qualquer momento, mas, como eu falei, a gente sempre associa se aposentar com a idade. Acaba que, no final das contas, nós que começamos a investir mais tarde, a gente vai acabar se aposentando ali naquela idade mesmo, né? Uhum. E como eu faço, então, para me aposentar? Já que eu não posso depender do governo, ainda que eu dependa e eu tenha, porque tem gente que paga, né, que contribui no Brasil. Tá nessa fé e nessa esperança de que daqui a 10, 20 anos vai voltar para ele. Tomara que não, a verdade é essa, porque o Brasil já não tá bom, né, aí vai para outro papo político. Mas como fazer então para não depender de ninguém? Porque não adianta nada, eu não preciso trabalhar, mas o filho precisa para te sustentar. Mas alguém precisa para te sustentar. Então, ser independente financeiramente é que você construiu alguma coisa. Lá atrás foi a aposentadoria, mas você construiu alguma coisa para... Engraçado, meu filho de 11 anos, ele falou assim, mãe, meu avô é rico, que meu sogro é americano, né? Mãe, o meu avô é rico, não é? Aí eu falei, ele é rico. Adoro essas crianças que começam a ter essas percepções. Como é que você sabe que ele é rico? Ele parece rico. Mas por quê, né? Porque o meu sogro tem uma vida classe média ok, mas a postura, né? O comportamento, a tranquilidade, aí tal. E aí eu falei, como é que você sabe? Não sei, ele parece. Olha, ele é sim rico, mas ele é rico porque ele construiu isso. Ele trabalhou uma vida inteira. Ele ainda trabalha para ele viver bem a velhice dele, para ele alcançar essa independência financeira dele aqui no alto, não aqui, né? Ele poderia parar de trabalhar, apesar que ele é jovem ainda. Mas nem sei porque eu estava falando esse negócio do meu filho. E será que mas é uma boa percepção, porque será que o seu filho tem essa percepção de que o avô é rico pela questão da liberdade de tempo? Não, ele trabalha. Eu acho que é postura. Porque, gente, tem gente fazendo 20 mil mês, com a cabeça, a postura agoniada. Sempre naquele comportamento. E aí, como é que você tá? Eu tô melhor que eu mereço. Tô aí, né? E não sei o quê. É o comportamento, é a postura, a tranquilidade de, no final de semana, e aí, vamos fazer o que hoje? Ele chega lá, e aí, vamos fazer o que hoje? Vamos sair e tal, com as crianças. Acho que é o comportamento mesmo, acho que tá mais ligado a isso. Até porque o meu sogro mora em outra cidade, então o Jaime nem conhece a rotina dele. E às vezes eles vêm lá pra casa, tipo, feriado é terça, ele tá lá segunda, ele tá trabalhando. No computador, ali na dele. Eu associo isso muito à postura. Ele não soube me explicar, eu perguntei, como é que você sabe? Por que você acha? Ele não sei, só acho. Porque ele é 11 anos, né, criança, não sabe explicar, mas eu falei, já sabe, né? Você falou algo muito interessante, porque o que é independência financeira na prática, né? Esse assunto é bem interessante, porque muitas pessoas levam para esse ponto, ter uma casa, ou ter bens, ter. E tem tanta gente que tem e que não tem essa tranquilidade, entende? Não tem essa estabilidade. A gente fez o podcast do Pai Rico e Pai Pobre, né? E lá eu falei sobre essa questão de ativos e passivos. Na hora que você entende isso, ativos e passivos, você vai ter passivos. Quero comprar uma casa, é um passivo. Tenha, decida. Mas a cabeça vai para outro jeito. Casa própria não é tábua de salvação para ninguém. Ter imóveis, vou comprar um monte de casa e viver de aluguel. Cara, isso é trabalho, você não faz ideia. Você não faz ideia do que isso significa. Você vai ter que trabalhar para essa grana chegar. Então, nem essa clareza do que é independência financeira a gente tem. Então, assim, aqui nos Estados Unidos, já que a gente fala para imigrantes, não só aqui, né? Eu sei que tem gente da Europa, inclusive quem está na Europa, escreva. Gente, acho chique. Acho chique. Visitaremos vocês, hein? Yes. Agora ninguém vai querer comentar. Comenta aqui, tô na Europa, tô em qualquer outro lugar do mundo. Fala pra gente. Mas a gente que é imigrante, independente de onde você esteja, a matemática é bem simples, minha gente. É assim, faz dinheiro, pega parte desse dinheiro, investe, e aí investir aonde? Nem isso a gente tem clareza. Outro dia eu postei. 10% ao ano, fiz os cálculos, aí o cara, investir aonde? Que tipo de investimento que dá isso?
investir, gente, investir é só na bolsa de valores. A gente fala de investir em imóveis, você pode até falar, mas isso não é investimento, a menos que você faça aquilo no seu trabalho. Bom, e aí o que é investir? Você vai aprender a investir na bolsa de valores. Ah, mas eu tenho medo de perder. Ótimo, que bom que você tem medo, né? Tudo bem, tenha mesmo. Mas para perder para a Amazon você não tem não, né? Pra Shein não tem nem um pingo de medo. Thelma, falando assim, trazendo essa questão do... Eu acho que o brasileiro, ele é muito ressabiado, busca muito por segurança, eu acho muito que essa é uma questão de falta de muita clareza, de muito conhecimento e de muito medo também, assim, da falta mesmo. Quais são os pontos negativos, as faltas em não investir? Quando uma pessoa fala assim, tudo bem, por que que eu tenho... O que que eu ganho investindo? Tudo bem, eu ganho lá a renda, tarará, eu ganho aposentadoria, não ganho segurança, né? Mas, enfim, eu preocupo com o meu futuro, eu ganho essa questão de, tipo, ter essa independência financeira no futuro. Mas quais são as perdas? Porque eu acho que ganhar, quando a gente fala sobre ganhar, o brasileiro, ele tem essa mentalidade de, eu posso ganhar comprando e vendendo carro, como você fala, né? E isso não é investir, mas a pessoa acha que ela está fazendo investimento. Ah, eu posso ganhar vendendo casa, ou eu posso ganhar comprando imóvel e alugando, eu posso ganhar quando eu compro um produto e revendo esse produto. Todo jeito é ganhar, mas ninguém quer perder. Ninguém quer perder. Então, assim, o que que eu perco se eu não investir? Ah, tá. Entende? Se você não investir. Se eu não investir. Não, eu não. Olha, porque ganhar eu posso ganhar de vários jeitos. Entende? Aquelas pessoas que falam assim, ah, ganhar eu posso ganhar de vários jeitos. Aí eu pergunto para essas pessoas, tá fazendo? Tá ganhando? Boa. Não tá, né? Boa Olha provocação. só. Aí teve uma que falou assim, mesmo assim, essa rentabilidade de 10, 12% ao ano é baixa. Eu perguntei, me dá a comparação. É baixa comparada a quê? Traga para a mesa. Porque eu não posso falar que banana é ruim. Você tá falando baseado em quê? Para mim não é ruim. É ruim para quê? Ou você aprende a ter uma discussão um pouco mais elevada, gente, sofisticada, ou o quê? Como é que é? Do que a gente tá falando? Porque então eu vou falar, investir, a rentabilidade é baixa. Beleza. Então, contra o quê? Contra a minha casa, que me rende 2.000 por mês. Te rende 2.000 por mês e você botou quanto lá? 1 milhão. Você botou 1 milhão para uma casa de 1 milhão e ela te rende 2.000 por mês? O que é? A gente precisa ter de números, né? Comparação. Não tem essas perguntas, mas sim, tem uma coisa que eu inclusive postei nos meus stories recentemente, que chama o custo invisível da espera. Porque o que você está falando é o que a pessoa perde por não investir. Tem uma coisa que se chama... Eu acho que é vacância. Quando a gente está falando de business, de negócio, qual é o modelo de negócio? O varejo tem uma margem ali de negócio, o supermercado, atacadista tem uma margem de lucro, outra de faturamento, produtos digital tem outra. Então, quando eu falo assim, vou abrir uma padaria, vamos conversar. Qual é a média que isso aqui rende, né? Em hotelaria, eu sou formada em turismo, foi meu primeiro trabalho lá na minha vida, início da minha vida profissional, e eu trabalhava em hotel. E aí eu estudei hotelaria por causa do turismo, né? E aí a hospedagem, ela é diária, não é isso? Diária. Então, o quarto 101 vai ser hospedado no dia 10 de janeiro por $100. No dia 11 de janeiro, eu não posso vender o que não alugou no dia 10. O tempo não deixa, no dia 11 de janeiro eu vou alugar uma vez. Ah, não, deixa eu compensar o do dia 10 alugar para 2 hóspedes no mesmo quarto. Entendi. Isso daqui é uma das coisas que a gente considera ao negócio. Por exemplo, vou te dar um exemplo da gente aqui. Vamos dizer que eu tenho, eu trabalho 5 dias por semana. Trabalho 5 dias por semana. Eu não trabalhei sexta, eu vou jogar esses clientes para sábado. Eu consigo fazer isso, eu compenso. Mas se eu não conseguir, não, sábado e domingo é fechado, ninguém vai querer. Eu vou precisar fazer o quê? Perder aquele dia. Eu não consigo recompensar ele. E é isso que acontece com os investimentos. Eu posso investir $100 por semana, Thelma, beleza.
investe. Essa semana deu ruim, mas semana que vem eu vou compensar. Vou investir $200 por semana. Não vai. Você já perdeu o tempo time. Passou. O dinheiro que sofre os juros compostos, você já perdeu. Não, mas o 100 tá lá, massa. Você vai seguir daqui para lá. Você não compensa o tempo passado, que é o custo da espera. Ó, um exemplo de uma aluna do meu programa de acompanhamento. Ela falou assim, Thelma, eu tenho 200 mil na savings normal do Wells Fargo. Tá lá esse dinheiro, não sabia o que fazer, fiquei com medo, não queria fazer curso. Ela já é uma amiga minha, já me segue tem um tempo. Tá, não achava tempo para fazer curso, pensei, não, vou deixar isso para lá. E deixou lá, deixa na Wells Fargo, que pelo menos lá tá seguro. Sei lá, tem uns 4 anos isso. Uau. Que ela deixou esse dinheiro lá. Aí eu falei, coloca pelo menos na High Yield Savings Account, enquanto a gente faz o seu plano para investimento. Ela colocou lá. Em um ano, no Wells Fargo, em um ano, rendia $70 ano. Nossa, 200 mil? 200 mil. Sangue de Jesus. Nem a inflação. Pagava nem a inflação. Meu Deus. Ela falou, Thelma do céu. Sabe quanto é que estava rendendo na High Yield Savings Account? Que é uma poupança também. Ela 700 mês. Uau. Tem como ela voltar no tempo e colocar pegar esses 700 mês? Não, é daqui para frente. Então, o que já perdeu, é daqui para frente. Então, você perde dinheiro ao não querer pagar alguém. Entendeu? Então, não vou pagar não para aprender. Você já está pagando, baby. Você já está pagando. Ficando pobre. Tá pagando da pior maneira, é isso que eu ia dizer. Eu acho que você perde quando você não paga alguém que te ensine. Eu acho que você perde quando você paga. Às vezes você fala assim, não, eu não quero um acompanhamento direto. Vou comprar, eu vou saber o básico, pelo menos. Gente, eu falo assim, pelo menos o básico sobre investimentos, né? E hoje com o Google ChatGPT, não adianta você falar assim, não tenho aonde buscar essa informação, porque eu não tenho tempo para ler livro, por exemplo. E eu acho que, mas é bem interessante, porque a grande questão, ou seja, a resposta da minha pergunta é, o que você perde? Dinheiro. E o dinheiro e um tempo que não volta mais. E segurança. Esses 4 anos, além desse dinheiro estar rendendo, era para estar direcionado. Ela já saberia o que fazer. Ela estaria dormindo o quê? Tranquilo. Uau. Já estaria dormindo. Deixa eu fazer as contas. 700 vezes 10. 7 mil. 7 vezes 4? 8.400 ano. Caraca. Mas só que não é isso, porque os $700 é juro composto. No mês que vem seriam $200.700 rendendo sobre ele mesmo. É por isso que o juro composto, ele é muito massa, porque ele rende sobre ele. Então caiu o dinheiro, ele vai render sobre aquele dinheiro que você nem colocou lá. É por isso que é incalculável, não dá para calcular quanto que você está perdendo por não investir. Não tem um dinheiro. Tem, sim. Você sente que não tem dinheiro. E isso é um outro grande prejuízo. Eu sinto que eu não tenho dinheiro, sigo trabalhando igual um camelo, longe da minha família, longe dos meus filhos, e sendo que você tinha. Você só não parou para arrumar. Você só não se organizou. Uau, que incrível. Eu tô lendo aquele livro A Coragem de Ser Imperfeito. Muitas pessoas criticam. Você já leu esse livro? Não. Algumas pessoas criticam esse livro e tal, porque fala que ele é um livro de autoajuda. E, gente, tudo é o significado que as pessoas dão, né? Porque eu comecei a ler esse livro e aí no começo eu até achei ele chato, assim, relacionado aos outros livros que eu estou lendo, que eu já li, falei, só que eu continuei, falei, vou ler. E, gente, tem uma parte onde ela fala sobre, é um livro basicamente que fala sobre a vulnerabilidade, que nós corremos dessa vulnerabilidade o tempo todo. Eu acho que eu até comentei sobre vulnerabilidade em alguns dos últimos episódios que a gente gravou, que a questão de ficar vulnerável nos coloca em situações, às vezes, né, que a gente não gosta e tudo mais. Só que ela falou algo sobre a vulnerabilidade que me pegou. Quando você não se permite estar vulnerável, a sua vida, ela vibra na escassez. Porque você vibra para não perder. Yes. Você vibra para não perder e você não quer arriscar. Então você não arrisca no investimento, você não arrisca em um novo negócio, você não arrisca, você não faz negócios, você não faz novas conexões. Novas amizades. Novas amizades. E eu acredito que foi até na questão que no episódio que eu falei sobre conexões. Interessante isso. Sim, muito. Eu falei assim, caraca. A gente segue
A gente não quer o desconforto, é o que a gente fala. Exatamente. E a vulnerabilidade, né? A gente acha que ser vulnerável é se colocar como frágil. Mas ela diz que não, que aquele que permite a vulnerabilidade é o que se fortalece. Faz sentido. Porque você vence, e aí eu entendi que muitas vezes as suas fraquezas, você precisa olhar para elas e permitir que elas existam para você transformar elas em forças. Isso mesmo. E uma das fraquezas que a gente não quer encarar é o fato de não saber. Exatamente. Eu não sei, eu acho que é difícil, não é para mim. E é um outro mito, uma outra grande objeção, não sei se chega a ser mito, é as pessoas acharem que imigrante precisa ter documento para investir. Não precisa. Se você for ontem uma amiga me ligou, Thelma, se eu for deportada, o meu dinheiro que está na corretora fica preso? Eu falei, só se você for deportada por crime, tipo, eu tava roubando, porque aí o fruto do dinheiro vai ficar preso, né, minha gente? Natural. E eu conheço, não é o caso, né, amiga? Aí ela, não, porque a fulana conhece 2 que foram deportados. É sempre assim, né? A fulana conhece fulano, gente, dê nomes. Conta a história inteira, pelo amor de Deus. Não conhece nada. Aí falou assim, a fulana conhece 2 que foram deportados, estão no Brasil e tiveram a conta bloqueada. Eu falei, amiga, eu nunca vi isso na minha vida, porque propriedade privada é dinheiro, gente, conta bancária é propriedade privada, é igual casa, tá? Isso é propriedade privada. Inclusive, você paga imposto sobre isso. Por quê? Porque não quer dizer que você pague, você declara imposto sobre isso, porque é seu, é propriedade privada. E aí, eu falei, amiga, eu nunca vi isso, porque propriedade privada no Brasil é difícil de... sigilo bancário, é juiz que deixa você fazer. Imagina aqui, é muito mais sério, né? E aí eu falei, o que eu acho, não conheço ninguém, esse povo, o que pode ser é que eu não consigo aqui baixar o aplicativo da Caixa Econômica, você sabe, né? Não consegue no celular. Por causa do IP, porque o banco é de lá, então. O banco desse cara, se for algum banco que não é internacional, que é só no território brasileiro, americano, ele não vai ter acesso ao aplicativo. A conta não está bloqueada, o dinheiro dele está lá. Agora, o que ele vai precisar fazer? Pedir para alguém que está aqui, cara, baixa aí, loga para mim, por favor, saca essa grana e manda para mim e tal, e tal, e tal. O seu dinheiro não fica bloqueado. Então, tudo isso faz a gente ficar com medo e faz a gente... E outra coisa, aí você vai guardar dinheiro onde? Não, em cash. E você vai ser deportado. Se esse for o momento, você vai ser deportado. E aí, eu peço pra fulaninho ir lá buscar a mesma coisa, minha gente, no banco. E outra coisa, tem VPN, gente, é porque as pessoas talvez nem saibam. Não sabe. Eu não sei usar VPN. Das ferramentas. O que é VPN? VPN é um... Eu também não sei muito não, tá, gente? Eu sei que é um negócio que você usa, um programa... Você esconde o IP do seu lugar, mas eu não sei usar. É um site que você paga $9,99. Eu tenho esse site porque, enfim, né, minhas empresas eu poderia dar acesso nos marketplaces e tudo mais. E aí você usa pelo VPN, porque, por exemplo, lá no Brasil você não consegue acessar o Walmart daqui, né? Então, quando eu estava olhando para ter um suporte de análise no Brasil, eu precisei instalar esse VPN no meu computador. E aí você consegue acesso remoto. Não, e outra coisa, aí a pessoa resolve lá e ela não conta a resolução. Não, era isso. Isso aqui é verdade também. Não dá para saber. Exatamente. O fato de você estar sem status legal, você vai conseguir abrir corretora, você tem acesso. Porque quem nem mora aqui, quem está lá no Brasil, consegue abrir uma conta numa corretora aqui, tá? Então você consegue ter acesso, caso você seja deportado, se Deus quiser não vai acontecer, mas não tem mínimo para investir. Isso é muito bom. Que as pessoas acham, não tem obrigatoriedade. Thelma, então tá, vou abrir uma conta de aposentadoria, por exemplo, né, que pouca gente sabe. Se você tem ou o Social ou o ITIN, você abre uma conta de aposentadoria aqui nos Estados Unidos com benefício fiscal dentro de uma corretora. E aí, não tem mínimo para você investir e nem a obrigatoriedade. Então se eu colocar todo mês 300, eu vou ter que ficar, não, você não casa com aquele valor, tá? Você não fica obrigado. Não fica obrigada a pagar. Não, esse mês eu fiz grana aqui, né? Fim de ano, consegue tip, eu vou botar aqui para dar um boost aqui na minha conta. Você pode botar. Mês que vem deu um ruim aqui e tal. Não precisa. Então, essas coisas a galera não sabe, mas nem se preocupa em saber também, né? Aí é complicado. Não se preocupa em saber. E assim, não adianta a gente achar que
Um dos meus maiores arrependimentos é não ter investido antes, né? Eu já te falei sobre isso. Eu comecei a investir o ano passado, né? Sou aluna da Thelma. Antes, quem chega primeiro bebe água limpa, vocês estão perdendo tempo. Porque quando ela falou assim, vou lançar mentoria, acompanhamento individual, eu falei, passou da época, porque pra mim você deu de graça. As amigas eu faço. Exato. E assim, né? E aí, foi uma coisa que eu falei pra ela, Thelma, os 10 anos que eu estou aqui nos Estados Unidos se passaram. E esse dólar não volta mais. Aí eu não guardei, mas comprei um monte de coisa inútil, gastei com um monte de coisa que não... Nem percebe. Que você nem percebe. E assim, às vezes você fala assim, nossa, mas sei lá, $500. Eu sou um pouco mais agressiva, né? Eu falei, já que é vou me desafiar, eu gosto do desafio. E aí eu falei assim, gente... Se eu tivesse colocado no mínimo, sei lá, $1.000 no mês, e às vezes você fala assim, $1.000 pra mim é muito. Na época eu também achei que era muito. E quando você fala, gente, não morri. Eu fiz um cálculo ontem, tá fresco aqui na minha cabeça. Se você fosse investir $500 por mês, vou começar hoje, Thelma, de hoje para daqui a um ano, 12 meses, 500 por mês. Beleza. Você começa e faz 500 por mês. Aí a sua amiga, vamos supor, eu fiz 500 por mês e a Marjorie não. Um ano passou para quem? Para todo mundo, né? Daqui a um ano eu vou ter guardado $6.000 do meu suor e a Marjorie gastou, não colocou nada. Deixei o dinheiro e parei de investir pelos motivos qualquer. Daqui a 10 anos, essa grana teria virado 16.400 só por causa de um ano. Imagina se eu tivesse continuado. Daqui a... eu só me lembro desse valor. Mas aí a gente calcula 20 anos, 30, o impacto que isso causaria no seu estilo de aposentadoria. Seu estilo de parar de trabalhar, né? Porque uma coisa é você se aposentar aqui, outra é você se aposentar aqui. Então, é isso que você me perguntou, né? O que a gente perde por não investir? É incalculável. Não dá pra gente calcular, porque é o tempo. A fórmula dos juros compostos, quando você senta, não sei se vocês lembram na escola, não sei se vocês fizeram isso, eu fiz porque eu fiz faculdade de administração, 2 semestres de administração, né? E fazer o cálculo dos juros compostos e também na pós eu também fiz. Cara, que difícil. Muito difícil. Nossa, gente, eu sou totalmente de humanos, obrigada de nada. De nada. Mas o cálculo lá, o exponencial é o tempo. Então, o que é? Lembra do exponencial? 3 elevado a 2 é o 3 vezes ele mesmo, 2 vezes. E esse vezes aqui, quanto que ele vai render sobre ele mesmo aqui? É o tempo. E o tempo passa para quem? Para todo mundo. Então, são 3 pilares. Tempo, o dinheiro que você vai trazer e a rentabilidade. A única coisa que você não precisa fazer nada é o tempo. Porque o dinheiro você vai ter que trazer do seu trabalho. Certo? Beleza. Mas isso aqui é fácil, porque você está trabalhando desde quando, né? Desde que dia que você trabalha? Muitos anos. E a rentabilidade, eu te ensino. Você aprende uma vez na vida. São 3 pilares. A única coisa que você tem que fazer é trazer o dinheiro, que você já faz esse dinheiro. Thelma, tem que fazer sobrar fácil também, é porque você está fazendo errado. Tudo bem, a gente vai fazendo na intuição, é isso mesmo. Mas é mais fácil fazer o dinheiro sobrar do que fazer dinheiro. Gente, fazer dinheiro não é fácil. Fazer o dinheiro sobrar também é mais fácil, aliás. É muito mais fácil. Você só não aprendeu ainda, né? Mas aí eu tô aqui para isso. E eu acho que uma questão tem muito na cabeça das pessoas essa questão de hollywoodiana, né? Dos filmes, do investimento. Que você tem que saber um monte de coisa. Gente, não é nada disso, sabe? Não é nada disso. Não é nada disso. A gente não acompanha mercado, tá? Nos Estados Unidos. O jeito de investir nos Estados Unidos, que eu ensino, né? Do jeito que eu ensino você a investir nos Estados Unidos, você não acompanha. Porque a gente blinda a sua carteira. Os ciclos econômicos, crise nos Estados Unidos, crise no Brasil, crise no Japão, guerra não sei aonde, essas coisas vão acontecer. Veja você. Eu invisto tem uns 7 anos que eu estava grávida, Samuel tem 6, tem 7 anos que eu invisto. E o que aconteceu em 7 anos? Entra Biden, sai Biden, ainda Trump, era Trump e saiu do double, Trump 2 vezes. Teve guerra na Ucrânia, vocês sabem. China não. China lá, o Xi Jinping com as treta dele. O Lula entra Lula, sai Bolsonaro, e Marçal, São Paulo. Essas coisas vão acontecer. Só que eu
blindei a minha carteira de modo que Estados Unidos indo bem ou indo mal, a gente vai ganhar, ela também. É porque ela investe do jeito que eu falo. Yes. Ela fala, Thelma, faz desse jeito. Eu falo assim, senhora, tô fazendo já, não precisa falar mais nada. Ela só... Ela é uma boa, ela é obediente. Uai, gente, o que eu conheço. O que eu não conheço, por favor, quero alguém que conheça pra me falar como faz. Adoro obedecer, né? Adoro obedecer, gente, ainda mais pra fazer dinheiro. E aí a gente não, a gente coloca renda fixa, renda internacional que eu falo é fora dos Estados Unidos e renda variável aqui. De modo que blinde, então a gente não acompanha a carteira. Não tem essa de ficar olhando, subiu, desceu hoje. Isso não existe aqui nos Estados Unidos, tá, gente? É assim que a gente bota dinheiro no bolso de verdade. Agora uma coisa, Thelma, como que o imigrante pode sair desse ciclo de ganha, gasta, tô exausto, tô cansado, como é que eu vou fazer mais dólar? Porque é a única coisa que passa na cabeça das pessoas. Como que eu vou fazer mais? E não sei, às vezes eu tenho a impressão que a pessoa abriu mais a torneira do que tá entrando. Mas como que vence esse ciclo? Que às vezes as pessoas nem percebem que estão presas nele. Quando a gente tem sentido, eu tô trabalhando, agora eu tô construindo uma coisa, que massa. Então, eu tô vendo a big picture, né? Eu tô vendo o que eu tô fazendo, para onde eu tô indo. O que deixa a pessoa insegura e agoniada nessa sensação de que eu sempre preciso fazer mais dinheiro e que é mais dinheiro que vai resolver a minha vida financeira, isso é até uma frase contraintuitiva, né? Não é mais dinheiro que resolve a sua vida financeira. É organizar. Ai, que chato. Eu também acho. Eu acho também. Mas se você faz mais dinheiro, você vai gastar mais. Presta atenção, lembra quando você chegou aqui que você ganhava X e hoje você ganha mais e gasta mais? O que muda, o que vai fazer você sair desse ciclo é sentir que você está construindo alguma coisa. E aí muitas pessoas começam a comprar imóvel no Brasil e tal. Pelo menos o meu dinheiro está indo para alguma coisa, pelo menos o meu dinheiro está indo, mas aquilo lá é saco sem fundo. Você não sabe até onde vai. Eu sei que vai até aqui, mas quando a casa está pronta, você vai seguir mandando dinheiro. Não, mas depois que alugar, ela não vai viver para sempre alugada. Você percebe que isso é trabalho? É por isso, é essa sensação que você sabe como é que é, deixa você inseguro. Então, quando a gente investe com um projeto, cara, isso aqui é para minha aposentadoria para daqui a 10 anos, quanto vai custar a minha aposentadoria? Como eu vou investir e distribuir isso aqui mês a mês? Quando eu tenho esse plano, quando que eu chego lá, quanto que eu vou ter quando eu chegar lá, quanto eu preciso fazer por mês, e todos os meses eu vou fazer o quê? Na hora que você tem esse documento na mão, que a gente constrói junto, ela para com essa agonia. Ela vê que, beleza, essa fase da vida em que eu estou construindo, eu sei que eu vou chegar lá, e eu não estou mais com ansiedade. Nesse momento, o que eu tenho para fazer? Seguir o plano e vivenciar, contemplar, desfrutar o que eu posso desfrutar agora para desfrutar lá na frente, o que você vai poder desfrutar lá na frente com a sua família. Tem uma coisa que me deixa muito reflexiva, Thelma, e eu acho que é uma objeção que você encontra bastante com seus alunos, seja mentorados ou do curso. Aconteceu uma situação, essa semana, a semana que passou, de um conhecido meu descobrir que está com um câncer. Tem acontecido muito, como diz as pessoas do meu convívio, eu não sei se tem acontecido muito ou se é a gente que está envelhecendo, né, e a gente vai ficando exposto a esse tipo de coisa. Nós não sabemos do dia da manhã, nós não sabemos o que nos reserva, o que nos espera. E muitas vezes a gente acredita que é ter coisas que vai nos trazer essa tranquilidade, né? Que transformar o nosso dinheiro em coisa. E para mim, uma coisa que mudou muito a minha forma de ver dinheiro é recurso. Ele tem que estar na minha mão, porque ele é recurso de troca. Ele não tem que estar nem em tijolo, se eu não estou usando, por exemplo, eu vou comprar um apartamento. Tá, você vai comprar esse apartamento, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que para mim é muito óbvio. Talvez assim, eu não quero impor sobre você o meu pensamento, a minha perspectiva de vida. Não é isso, mas eu quero trazer aqui pontos para você refletir. Vou dar um exemplo. As pessoas chegam em mim, né, muitas pessoas, assim, familiares próximos, mas por que você não compra um lote financiado? Por que você não compra um apartamento? Tá saindo agora na planta, você vai pagando só o mínimo ali para a construtora. Eu falo, gente, eu vou financiar a obra de alguém.
Quando eu precisar de um dinheiro, esse dinheiro não vai estar comigo quando eu precisar desse recurso, né? Então eu estou entregando o meu recurso para outra pessoa, ou seja, eu não vou ter nem o imóvel, porque ter um ágio não é ter um imóvel, porque se você não, quando aquele imóvel sair, se você não parcelar, se você não quitar, se você não financiar, ele não é seu, ele é tomado de você, então você perde. E aí eu preciso do recurso, eu não tenho nem o imóvel, nem o recurso que é o dinheiro, porque aquele ágio não é o recurso. Eu não sei se você já tentou vender um ágio, demora pra cacete, você tem que sempre vender muito abaixo do valor de mercado, tanto é que meu pai fala pra mim. É porque o próprio ágio já é barato. Exatamente. Aí você vai vender uma coisa barata. Exatamente. E então assim, tem que vender mais barato. Exato, e eu perdi o meu recurso. E aí você pensa, não, mas eu vou pagar um ano, esse apartamento vai sair, aí eu vou financiar. Tá, mas e nesse um ano? Por exemplo, tem pessoas que falam, não, eu vou pagar R$2.000 por mês, isso é só, sei lá, $500, sei lá, um pouco menos. Mas tá, então, e se você tivesse investido, quanto que você teria no final de um ano? Né? Um pouco a mais. O custo de oportunidade, a gente chama isso, custo de oportunidade. Exato. E aí, o que acontece? Esse conhecido, assim, não estou aqui expondo, nem julgando, mas eu quero trazer essa reflexão, que é sempre foi um ponto de reflexão para mim, porque eu conheço muitos brasileiros, e não vou colocar só aqui nos Estados Unidos, porque talvez vocês que estão em outros países, Europa, fazem a mesma coisa, que é o quê? Eu até falei sobre isso no episódio, primeiro ou segundo episódio, que é a galera que está vivendo uma vida paralela. Trabalha aqui para custear uma vida no Brasil e aqui, quando precisa de recurso, não tem. Porque até essa família assim expôs, né? Agora tem dívida no Brasil, que a gente tem, tá tudo no Brasil, e agora a gente não sabe como que vai ser o desenrolar de um tratamento e etc. E aí aqui tá tudo muito apertado. Porque aqui é day by day, é dia por dia. E aí eu fico pensando, caraca, e aí o recurso, que é o que vai pagar um plano de saúde, que é o que vai pagar uma cirurgia, que é o que vai pagar, que vai custear o seu bem-estar durante um tratamento, não tá na sua mão. E aí? E agora, será que a vida espera você vender? E aí você vai vender com urgência, perdendo tudo? Trazer do real pro dólar. E aí algumas pessoas falam, Marjorie, mas se a gente for pensar assim, a gente não faz nada na vida. Não, eu acho que se a gente pensar que amanhã pode ser tanto um dia bom, quanto contar com os imprevistos, que amanhã também pode ser um dia mau, eu acho que a gente cuida melhor dos nossos recursos. A gente pensa antes de fazer, né? Não faz no automático. Ó, isso aqui que você falou é importante, porque tem o seguro de vida, né? Uhum. E aí tem gente que vende seguro de vida como aposentadoria. Se você está assistindo a esse vídeo, não é. Você está deteriorando seu dinheiro. É um péssimo produto para isso. Na verdade, não é para isso, não é seguro. O seguro de vida é igual seguro de carro. Bateu o carro, usa. Não bateu, não usa. E o seguro de vida, ele tem que ser assim, uns 50, 40, 30 dólares mês. Mais do que isso não é seguro de vida. Ah, mas a mulher lá falou isso e ela falou para você comprar. Não quer dizer que aquilo é. Não é. Ah, mas tem seguro também. Tem seguro lá também. Mas aquilo não é aposentadoria. Tenha um seguro termo, um seguro de vida com benefício em vida. E outra coisa, nem todo seguro de vida com benefício em vida te paga quando você tem um câncer. Existem os tipos de cânceres, nem sei como é que é o plural disso. Existe o estágio do câncer que você está, no início pode ser que ele não cubra. Então, não é bem assim. E a pessoa, ela te vende por quê? É o que eu sempre falo de conflito de interesse. Ele, para fazer dinheiro, ele só tem isso para te vender. Adivinha entre a minha família comer e a sua? Adivinha quem é que vai comer? A dele, né? E aí ele vai vender para você como se fosse uma coisa, para convencer você de comprar. Então isso é uma coisa. O outro é o seguro de vida. Agora, isso que você está trazendo muito, né? A Marjorie traz muito essa coisa do imóvel, porque é o que o brasileiro mais fala. Ah, não, mas eu vou comprar no Brasil. Ah, não, mas eu... Entenda muito bem. Você pode comprar imóvel no Brasil se você quiser. Só não ache que isso vai ser a sua aposentadoria. Você pode não comprar também. Só que tudo na vida, gente, a gente tem que ter um pouquinho mais de critério para analisar as coisas. É a mesma coisa, ontem eu estava falando para a mentorada. Dinheiro, você tem que saber o objetivo. Qual o objetivo? O povo fala, até onde é que eu invisto? Para quê você quer investir? Marjorie, não come esse brigadeiro, porque esse brigadeiro não vai te dar proteína.
O que você vai me responder? Eu não quero, não tô nem ligando se tem proteína ou não, eu quero comer um doce. O objetivo do brigadeiro não é a proteína. Quando você vai pra academia, você não faz lá aeróbico achando que você vai ganhar força no braço. Força no braço é isso aqui, não é isso? Então, para que você está indo pra academia? Para que você está comendo essa carne? Qual é o objetivo daquilo? O dinheiro é a mesma coisa. Quando eu compro um seguro de vida, o que você espera? Aí essa pessoa comprou esse tal de IUL e falou, Thelma, é bom? Por que você comprou? Eu preciso saber. É bom? Ele é bom. Para você eu não sei. Para a maioria dos imigrantes não é, tá, gente? Por que você comprou? Porque eu queria me aposentar. Então é péssimo, cancela agora, liga e cancela agora. Isso não é para se aposentar. Thelma, deixei meu dinheiro na Raio de Savings Account, é bom? Para quê? 200 mil? Não é bom. Pelo menos tá lá enquanto a gente vai investir? Raio de Savings Account é dinheiro de reserva. É dinheiro de... Então, para que você está comprando uma casa? Tem um amigo meu. Não, eu já tive que voltar pro Brasil e eu não tinha onde morar, eu tive que morar com minha mãe. Então você não sabe o que é voltar pro Brasil. Eu falei, não precisa atacar, eu só perguntei para quê. Aí ela, para ter onde voltar. Ali é a minha segurança. Legal. E agora? Quitou. E agora? Não, e agora eu vou investir aqui. Abre minha conta de aposentadoria e tal, tô abrindo a conta para ela. Então, sempre vai ser o objetivo. Não, tô comprando um monte de casa porque eu quero viver de renda. Você quer viver de trabalho, de imóveis. Ok, arrasou. Entenda o objetivo. Tem aquela frase do JJ, né, que ele fala, o pai dele disse pra ele, faça o que quiser, fale o que quiser, só não reclame das suas próprias atitudes e das suas próprias decisões, porque ele morreu de câncer de pulmão e ele fumava. E aí o JJ tava lá triste, e eu esperava o quê? Cara, e é muito isso, eu falei sobre isso, porque, enfim, na discussão, né, falando sobre essa questão de câncer, de isso e de aquilo, o que tá acontecendo, algumas pessoas adoecendo no nosso meio e tal, será que é Covid, será que foi a vacina, será que é o estilo de vida aqui? Vem muitos questionamentos, e eu entendo, porque, gente, a vida do imigrante, ela é uma vida fragilizada, emocionalmente fragilizada, e como a Thelma tá falando, o ser humano ele é pautado nos porquês. Você não convence ninguém, você não ensina nada pra ninguém, você não conversa com ninguém se não existir um porquê daquela conversa, o porquê daquele ensino, o porquê daquela... Não existe. E aí, a gente sempre tá buscando um porquê. E aí as pessoas falam, será que é o estilo de vida aqui? Será que é o próprio país? E aí foi onde eu trouxe um ponto de vista meu. Eu falei assim, gente... Nós vivemos as consequências das nossas escolhas, das nossas decisões. O que eu vou viver amanhã, ele vai ser resultado ou do que eu fiz hoje, ou de algo que eu fiz semana passada. O que eu estou vivendo hoje, eu e Thelma aqui gravando esse podcast para vocês, foi uma decisão que nós tomamos o ano passado. E esse ano, em fevereiro, nós tomamos a decisão de tirar esse projeto do papel. Então, entenda que pode ser que na próxima semana você vai viver a consequência de uma decisão sua do mês passado, que às vezes você nem lembra, né? Então, assim, nada é por acaso. Não é pelo país, não é pela cultura, mas assim, tudo bem. O que você está escolhendo comer? Como que você está escolhendo botar o seu dinheiro? Porque às vezes você fala, eu não tenho dinheiro para investir, mas todo drink com um corante do Starbucks que sai novo, você tem dinheiro para tomar aquilo ali. E aquele corante, além de você estar rasgando seu dinheiro, você está prejudicando a sua saúde. Porque é uma coisa, não que eu não tome corante, porque, por exemplo, eu tô falando do corante aqui, mas eu tomo Red Bull. Gosto muito de Red Bull. Mas assim, e aí não adianta depois, por exemplo, eu ter um problema no estômago e falar, nossa, será que foi a comida dos Estados Unidos? Não, gente, autorresponsabilidade. Então, assim, o que você tem feito com o seu dinheiro? O que você tem escolhido fazer com o seu dinheiro? E outra, o que é segurança para você? O que é segurança para você? Porque às vezes você está repetindo narrativas que você cresceu ouvindo. Casa é segurança, casa é segurança. Eu cresci ouvindo isso. Eu comprei 2 apartamentos nessa. E nem disso eu gosto. Nem de comprar imóvel eu gosto. Olha pra você ver. Não, e olha só, e outra coisa. Não quer dizer que amanhã faça sentido pra Marjorie comprar um imóvel. Pode ser que amanhã faça sentido pra ela, faça sentido pra mim. Pode ser. Só que é o que a Marjorie tá falando do momento. Cada um tem que ter a capacidade, gente, cognitiva de entender o seu próprio momento, né? Eu acho assim. Então, por exemplo, pra minha mãe, casa sempre foi segurança. A geração. É a geração. E quando você olha para a história,
enfim, minha mãe tem uma história, assim, incrível de vida. Mas com meu avô, enfim, deixou ela e minha avó, né? Ela com mais 3 irmãos e minha avó por causa de outra mulher. Elas foram tiradas da casa. Quando a minha avó saiu dessa casa, a minha mãe teve que ir morar de favor na casa de uma madrinha e foi dormir naquele quartinho do fundo, quarto escuro, cheio de rato. Teve que trabalhar em troca do pouso, entendeu? Trabalhar de empregada doméstica. Então, ou seja... É mais do que qualquer coisa o imóvel. As decisões são emocionais. O imóvel, na verdade, é uma decisão emocional, porque matematicamente faz pouco sentido. Agora, olha só esse negócio que você falou, né? Olha só como é que funciona a nossa mente. Veja, prestem atenção, gente, nesses sabotadores invisíveis. Você falou sobre o ágil. Eu pago alguém, uma empresa, para essa empresa construir e normalmente na prática, ele vai construir e vai te entregar o apartamento. Agora você faz isso e não acha que isso é risco. Olha, é verdade. Eu confio num estranho, eu confio numa empresa e eu não acho que isso é risco. Mas investir nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos eu acho que é risco. Não, eu já escutei essa frase também. Eu prefiro um pássaro na mão do que 2 voando. Eu prefiro fazer minhas casas de aluguel. Ué, mas as casas não podem ficar vazias? O inquilino pode não pagar? Porque minha mãe já teve casa de aluguel, né? Várias casas de aluguel. E, gente, que canseira que era cobrar do povo. É uma canseira cobrar das pessoas. Eu já tive. Então, assim... E deteriora o imóvel. Sim. Mas olha só, né? A falta de confiança. E o próprio consórcio. Nossa, gente, consórcio não me pega. Consórcio, cara, que ideia de jirico. Eu não vou falar que é ideia de jirico, né? Porque eu já fiz. Já fiz consórcio, título de capitalização, comprei apartamento. Então já caí nessas coisas todas. Então, segura aqui na minha mão e vai. Enxuga a lágrima, fazer igual meu filho. Tá, aproveitando isso que você falou então, que você já cometeu todos esses erros. E mais uns aí. Bandeira branca. Larga as facas. Vamos aproveitar que você trouxe esses erros que você também cometeu mera mortal como nós? Todos nós. O que fez você mudar de ideia? Matemática, Matemática. Quando eu comecei a estudar sobre investimento... Conhecimento, anota aí já, conhecimento, tá? Aprender. Quando eu comecei a estudar sobre investimentos, desespero, né? Porque quando a gente começa você fica assim, meu Deus! Onde que eu tava, meu Deus? Como assim? Deixa eu fazer agora eu vou fazer aqui o triplo twister. Quando eu comecei a estudar sobre investimentos, eu pensei, vou investir aqui no Brasil, porque nem que seja em real, vou ficar milionário. Olha que idiota. Do que adianta você ficar milionário em uma moeda que não tem valor? Caraca. Eita, esse aí já é um tapa na cara de quem quer investir em real, hein? Não, galera, por favor. Aí você me ajuda a te ajudar. Mas aí eu comecei a investir lá, abri bolsa lá, corretora lá, enquanto investia aqui. Nick, eu fui estudando, eu fui vendo a rentabilidade lá, a rentabilidade aqui, o real lá, o dólar aqui. Eu fiquei, gente, mas isso daqui não faz o mínimo de sentido. E aí, consórcio. Vamos fazer consórcio aqui, todo mês R$500, que eu vou fazer consórcio lá ainda. Gente. Jesus amado. Eu vou fazer consórcio R$500 todos os meses. Eu falo, gente, mas R$500 ia dar o quê? Uns $100. Se eu junto isso aqui na minha aposentadoria aqui nos Estados Unidos, é 1.200 ano. Isso daqui em 10, 15, 20 anos, a própria matemática não faz sentido. Mas lá você vai ter. E daí? Do que adianta eu ter um dinheiro que não rendeu? Para que eu vou deixar o meu dinheiro na mão de um monte de estranho? Olha que loucura. Não, eu prefiro deixar... Não, mas aí, deixa eu te falar, Thelma. Se eu deixar para eu mesma fazer, eu não faço. Eu tenho que ter o compromisso de dar para alguém, né? Se é assim, tem gente que é assim. Total, eu tenho que ter uma conta para pagar. Eu tenho que ter uma conta para pagar. Tem que ter uma corda no pescoço. É aquela frase que o Elton fala. Eu prefiro a corda no pescoço do que o dedo na cara, né? Eu tirei a corda do meu pescoço já. Pode botar o dedo na minha cara. Não tem problema não. E aí, você, que é essa pessoa, você está dizendo para você mesmo que você não é digno de confiança. Porque você não confia em você. Gente, aí você confia num outro.
passante na rua, um grupo de WhatsApp com um monte de gente. Então você se sentir envergonhado e não honrar um compromisso com estranho, mas com você tudo bem? Que tipo de amor próprio, de responsabilidade com o seu futuro? Mas eu tenho uma pílula anti-sabotagem para isso. Porque eu sou muito gente boa. Ensina. Transferência automática. Uhum. Faz a transferência automática para sua conta na corretora. Faça o investimento automático, porque agora tá na moda o povo falar: ai, Thelma, eu quero total hands off. O povo arruma uns nomes bonitos para as coisas que sempre existiu, né? Hands off. Ai, não quero mexer nisso. Eu gostaria de te ajudar a não mexer nisso. E aí, o único trabalho que você vai ter que ter é ter o dinheiro na conta corrente. E aí, automaticamente, então eu chamo isso de pílula anti-sabotagem. Pronto, você vai ficar o quê? Devendo a corretora? Porque a corretora vai falar, todo dia vai, dia 10, dia 5, não sei o quê. Ao invés de você pegar essa prestação do consórcio, cara, tem gente que paga me conta aqui. Tem gente que paga, Marjorie, $1.500 de consórcio mês. Gente, e aí eu pergunto, aí quando o consórcio termina, o que você faz com esse dinheiro? Ah, viajo, faço uma festa, pago uma conta. É só pelo movimento. Ela nem sabe para que ela está fazendo aquele dinheiro. Minha filha, em nome de Jesus, £1.500 por mês. Seu marido sabe disso? Meu marido ajuda ainda a pagar os consórcios. Meu Deus, vocês são ricos e não sabem. Vocês são ricos. Esse povo que come todo dia em Nordeste, vocês são muito ricos. Uhum. Meu amigo, sabe o que come comidinha pronta, rei? Uau. Pelo amor de Deus. Eu acho assim que essa questão que você falou, né, a pílula contra essa sabotagem. Eu acho que você precisa de um planejamento. E a maioria das vezes as pessoas se sabotam porque elas não acreditam na sua capacidade. Elas não acreditam. Essa insegurança vem desse ponto. Eu sou incapaz. E aí, quando você é incapaz, é aquela coisa, eu já não vou dar conta disso aqui mesmo, deixa de qualquer jeito, do jeito que tiver, eu vou indo. Então, assim, a sua incapacidade, né, e claro que essa incapacidade, ela acontece devido à falta de conhecimento, porque, gente, tudo tem uma origem. Tudo. Então, uma vez eu até falei com a Thelma falou assim, nossa, mas eu preciso saber de onde isso vem, não é importante de eu mudar daqui pra frente, pra partir de agora eu não repetir? Não adianta, porque existe uma raiz. Existe, e isso não estou falando de forma metafórica não, tá, gente? Isso é estudado pela neurociência, pela psiquiatria, por tudo, pela medicina, o desenvolvimento do cérebro, tudo existe uma raiz. Então, assim, tudo tem uma origem. É importante que eu costumo dizer, para ficar mais claro, assim, que raiz é uma coisa que você não vê. Mas imagina, existe um barbante aqui na sua cintura. E aí, ao longo da vida nesse barbante, você vai dando vários nós. Vários nós. Você vai se sabotando, você vai se achando cada vez mais insegura, cada vez mais incompetente, você não quer saber como lidar com dinheiro. E aí, o que é uma narrativa que eu vejo muito? Pra que eu vou aprender a lidar com dinheiro? Eu nem tenho dinheiro. É sério. As pessoas falam, dinheiro é coisa de... Né? Quem tem que aprender a investir é rico. Burrice, porque até uma... Gente, assim, quando eu digo burrice, me perdoem pelo termo pejorativo, mas assim, é no sentido literal de eu não sei. Então, por essa ignorância, eu acabo fazendo escolhas ruins. Vocês sabem o que é burrice. Exato. Então, tipo assim, cara, a Thelma fala, e isso é fato, você não investe porque você é rico, você investe para enriquecer. Então, assim, existem vários nós. Esses nós atados, você precisa olhar para eles e falar, meu filho, agora já era para você desatar esse nó. Porque não adianta você só falar assim, acabou, existe um corte aqui. Não vai existir esse corte. Porque nesse corte não vai fazer com que a sua memória seja apagada, que as suas... Seu padrão, né? As suas experiências sejam apagadas da sua memória, que as suas emoções, tudo que você é hoje, é baseado nas suas experiências passadas. Então, não vai adiantar você só cortar, porque esse corte não vai fazer de você uma nova pessoa. Quando você desata esse nó, você consegue caminhar para frente. Então, essa é a analogia que eu tô trazendo para vocês. Então, existe uma fonte. Por que eu não consigo cuidar do meu dinheiro? Por que eu não sinto segurança em investir? Essa própria questão do consórcio é reforçando um padrão de que eu não posso confiar em mim. O consórcio, ele é tão prejudicial, tanto emocionalmente quanto financeiramente, que a gente não faz ideia. Uhum. Porque não vai render o dinheiro, beleza, novidade zero, vocês já estão sabendo.
mas eu reforço para mim e reforço isso perante a sociedade, perante a minha família, e fico repetindo isso, achando que é bonito. Porque eu, Thelma, se eu não estiver devendo, eu preciso ter um boletim para pagar. Outro argumento que esse pessoal que vende seguro, IUL, como aposentadoria, fala. Mas se você... É melhor isso do que nada. Não, nesse caso é melhor nada. Nesse caso é melhor nada. Porque pelo menos quem está usando seu dinheiro é você. E não você está dando dinheiro para os outros. O recurso está na sua mão. Não cai nessas narrativas, não. É seu. Mas eu vou gastar com nada. Mas é você que está gastando, o dinheiro não é seu. É melhor do que você botar 80%. Gente, o IUL, 80% do dinheiro do IUL vai para taxas e FIIs. Os 3 primeiros anos, 2, 3 primeiros anos, é para pagar todos os... Então, se você desistir com 2 anos e meio, você tem um total de 0 lá. Você ficou meses pagando $500, $300 por mês. Se com 2 anos e meio, 3 anos você desistir, você não tem nada. Uau! Então, não é assim. Liga lá na sua empresa e pergunta, se eu terminar hoje, se eu cancelar agora, quanto que eu tenho? Faça o teste. Faça o teste, você vai ver. Então, para que serve então o IUL? Se você não entendeu, não serve para você. IUL, gente, é uma ferramenta sofisticada. Aí um cara falou assim, Thelma, eu não concordo. Um vendedor, né? Falou, Thelma, eu não concordo. IUL é uma ferramenta boa para rico. E seus clientes são ricos? Porque os clientes que chegam até mim nem reserva têm. De emergência. Então, você está vendendo um produto. Você tem uma Ferrari? Porque Ferrari é para rico. Porque para rico é bom? Você tem uma Ferrari? Gente. Então, assim, é falta de clareza. Muitas vezes nós nos permitimos ser enganados por falta de clareza. Por os gatilhos de autoridade. De autoridade, né? O outro tá falando bonito, o outro tá falando economês, você se sente uma idiota, você se sente burra, que é assim que a gente sente quando eu tô falando com uma pessoa e essa pessoa tá usando termos que eu não entendo, conhece. Não domino. Já até sei o que é. Aí ele mete uma bolsa de valores para falar, olha, a bolsa de valores sobe e desce, você sabe, né? Olha a crise de 2008. E que não tem nada a ver com nada. Que não tem nada a ver com nada. Mas é indexada a bolsa de valores. Exatamente. Ele vai pegar o seu dinheiro, investir na bolsa de valores, te dar a metade e ficar com a metade. Se você pode fazer isso. E dentro dessa metade que ele vai te dar, ele vai abater taxa, FII e ainda vai abater o tal do seguro. Então, gente, enfim, eu tenho uma aula completa sobre isso no YouTube. A gente vai deixar linkado aqui para vocês assistirem, porque, gente, busquem conhecimento. Aquilo que nos falta é porque nos falta a origem. Né? E quando você vai ver, é conhecimento que te falta, é noção. E é como eu falei, às vezes você fala, nossa, porque eu não quero passar o dia inteiro vendo gráfico. Não, gente, não é. Você não vai fazer isso. Não é hollywoodiano, não é assim como você está pensando. Filme é filme, gente. A realidade é outra coisa. Aprenda pelo menos o básico. Se interesse pelo beabá, pelo básico, entende? Porque assim, dinheiro é recurso. E esse recurso também não compra o tempo. Não compra. E aí o que eu sempre falo também, tempo que vai, é vida que se esvai, assim, não volta mais. Então, e é assim, né? Se assusta, tá 10 anos aqui. É assim. Então, assim, seu recurso, ele tá na sua mão, ele tá no seu acesso, sabe? O que eu vejo muitas pessoas dizendo é, não, mas se eu botar o meu dinheiro lá, eu não vou ter segurança. Eu falo, gente, o que na vida traz segurança? E um consórcio te dá segurança. É uma parcela, um financiamento. O que Não vou investir nas 500 maiores empresas do mundo. Para que investir na Apple? Não sou doido, vai que a Apple quebra. Mas o consórcio você confia. Mas o IUL, você confia. O IUL é uma empresa. Mas é uma empresa centenária. E as 500 maiores empresas dos Estados Unidos? Tem empresas mais centenárias do que essa. Disney, 3M, tem empresa que você nem conhece o nome, que você consome todos os dias, que você não faz ideia, que você já é cliente. É um jogo que você já joga, você só não ganha. Porque você já é cliente da Apple, você já é cliente da Microsoft, da Google, Starbucks, petróleo. Commodity, você já está nesse game. Só que quem tá ganhando é eu e a Marjorie. Obrigada. Eu tô. Adoro. Gente, porque assim, suas decisões estão sendo pautadas pelo seu conhecimento
Ou as suas decisões estão sendo pautadas pelas narrativas que você escuta desde criança? Não tem aquela frase que o povo fala que é do Einstein. Eu duvido que o Einstein falou tanta coisa assim, que a gente só mete que foi do Einstein que vai dar bom. Que ele fala assim, juros compostos é a 8ª maravilha do mundo. Quem entende, ganha. Quem não entende, paga. Olha aí. E aí, essa semana mesmo que passou, minha mãe, é porque eu tô com as coisas aqui, né? Minha mãe mora numa chácara, porque você podia construir numa parte aqui, porque... Eu falei, mãe, não está na hora de eu construir. Eu vou construir aí, eu nem vou usufruir. Meu dinheiro vai ficar parado. Eu estou no momento de multiplicar o dinheiro. Enquanto eu tenho saúde para produzir, para fazer esse dinheiro, porque adulto não ganha dinheiro, adulto faz dinheiro. E aí você tem que buscar esse conhecimento para você também aprender a fazer o seu dinheiro, fazer mais dinheiro para você. Né, Thelma, que essa é a grande questão. O dinheiro que trabalha, gente. Exatamente, porque às vezes, o que pode acontecer? Eu me dou muito bem com a minha mãe, com os meus pais. A gente, assim, nossa, eles ficam lá na chácara, existe a saudade, existe essa questão de tipo, quero estar junto e tudo mais. Se eu não controlo as minhas emoções, se eu sou uma pessoa descontrolada emocionalmente, se eu sou uma pessoa que eu não tenho domínio próprio, se eu sou uma pessoa que as minhas decisões são pautadas pelas narrativas emocionais que eu escuto, eu me lasco. Entendeu? Porque eu não posso viver de acordo com o que a minha mãe acredita, eu respeito, eu valorizo e tudo mais, mas ela construiu a história dela, eu estou construindo a minha. E aí você está repetindo a história de quem? Eu tenho dito que as pessoas, nós fomos treinadas para sermos réplicas. Quem não é réplica é tido como doido, arrogante, soberbo ou até mesmo egoísta, né? Porque o certo é ser réplica. E você está sendo réplica de quem? Repetindo a história de outras pessoas. Tem que ser avaliado isso também, sabe? Eu acho que na hora, assim, tipo, cara, é o seu dinheiro, é a sua vida, merece a sua atenção, merece a sua dedicação. E você também para de criticar, né, o outro. Porque total. É outra coisa que a gente também, você não tá fazendo o que eu acho que tem que fazer, então você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Eu amo pegar a carapuça pra mim. Será que eu tô fazendo isso? Porque eu acho que em toda medida, em alguma medida, todo mundo faz. Sim, eu acho que em uma medida todo mundo faz, mas eu também acredito que quanto mais você treina em você, você passa a não fazer com o outro. E assim, não é nem uma questão de julgamento, como por exemplo, eu te pergunto, você está vivendo a narrativa de quem? Você está sendo réplica de quem? Porque nós sempre estamos modelando alguém, nós sempre estamos nos inspirando em alguém, mas assim, as suas decisões têm sido pautadas naquilo que você de fato acredita, nos seus porquês, como a Thelma trouxe aqui. Por que você está fazendo isso? Motivo, né? Qual é o motivo? Igual ela trouxe a questão do amigo dela. Tá, eu fui embora, tive que morar com a minha mãe e você não sabe o que é essa realidade. Então eu quero ter um lugar para voltar. Ele tem um porquê. Não importa se ele tá, a história de quem que ele tá sendo, ele tá vivendo a história dele, entende? E as consequências são? Dele, entende? Então assim, não é que você não vá ser inspirado por alguém, não vá ser influenciado por alguém, não vá querer viver algo que o outro está vivendo. Porque às vezes o que a Thelma está vivendo, uau, que incrível, eu topo viver isso aqui também. Só que eu vou viver pautado na minha narrativa, nos meus porquês. E eu acho que é aí onde as pessoas perdem muito. Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou tomando essa decisão? Eu, por exemplo, eu tenho uma grande influência aqui nos Estados Unidos dos meus familiares. Eles compram lote, eles compram casa, eles compram. O dinheiro não fica aqui. O dinheiro, eles estão sempre muito apertados ou eles estão sempre mandando dinheiro. E tá tudo bem, como diz a Thelma. Quem sou eu para te julgar? E assim, esse não é o meu porquê. Então, para mim, o que você faz com o seu dólar, tanto faz, tanto fez. Agora, tá fazendo sentido para você? Tá alinhado com o seu tá no porquê? Automático. Ou você tá no automático, replicando o que as pessoas estão só falando para você. Não, o certo é aqui, o certo é aqui, o certo é aqui. Gente, o que tem que ficar no automático é os dólares. Exato. Ele tem que ficar no automático trabalhando para você. O resto é decisão diária. Exatamente. Decisão a cada passo, né? E aí, o que acontece? As pessoas acham que replicando, elas estarão seguras. Porque aquele método... Gado, né? Exato. Aquele método deu certo para aquela pessoa. Então, se ele já fez e deu certo, eu vou replicar. E aí é de onde vem a frustração. Porque aí você vira e fala assim, putz, mas pro fulano deu certo. Para mim não tá dando certo. Então, assim... Ou para mim não faz sentido e eu tô fazendo mesmo assim, né? Essa coisa do gado é instinto de sobrevivência. A gente precisa estar em sociedade, tem que estar na manada. Porque se eu sair sozinho...
um leão vai me comer, sei lá, alguém vai me pegar, né? É um instinto nosso, natural, é um viés nosso, natural. Porém, contudo, todavia, você pode participar de outra manada. Que isso é o que a gente fala, sente outras mesas, busque outras conexões, busque outros desafios, busque outros desconfortos. Para onde mesmo você está indo? Eu tenho uma amiga que ela me desafia todos os dias, todas as horas, a ser uma melhor mãe. Eu olho para ela e falo, caramba, como eu preciso ser melhor mãe. Eu gosto da companhia dela porque ela me inspira a ser uma mãe melhor. Então, tem uma outra que me inspira, me desafia, me provoca, me dá uma raiva, que fica assim, a ser uma mulher esposa. Que fica assim, caramba, como eu preciso aprender, meu Deus, me provoca, me tira do conforto. Então, são as mesas que a gente tem que estar toda hora se desafiando, né? Então, assim, gente, eu não tô aqui impondo regra para ninguém. Eu estou trazendo aqui como host, eu e Thelma também, mas eu vou me colocar nesse lugar, de trazer uma provocação para você, porque essa é a provocação. Em alguns outros episódios, se você não assistiu, tem uma pergunta que eu amo me fazer, que foi até um dia que a Thelma me fez, que ela falou que estava se fazendo essa pergunta. O que me falta? Então, assim, não adianta achar que o que me falta, eu, por exemplo, é culpa do Trump, ou é culpa do país, ou é culpa... Enfim, não, o que me falta? Porque se eu vivo as consequências dos meus atos, das minhas escolhas, o que me falta? É um conhecimento? É uma ação? É uma coragem? É correr um risco? Você sabe que eu estava conversando com o Simão, né? A gente já está indo para o final, vou fazer essa consideração final e depois eu deixo você encerrar. Eu estava conversando com o Simão, meu marido, falando, cara, eu acho que depois que eu cheguei aqui, eu desbanquei. Eu caí não, sei lá. Eu estava acostumada em estar em um ambiente que me provocava para ser melhor, que é o ambiente corporativo, né? No Brasil eu trabalhava na indústria farmacêutica e lá, filhos, ou você anda, ou você vaza. É um ambiente competitivo, né? Porque é uma vaga muito boa, todo mundo quer o seu trabalho. E aí, a indústria quer alto resultado. Você está muito competitiva ali, você precisa. E eu estava numa fase que eu não estava muito afim, que aí eu acabei de ter neném, estava em outro momento da minha vida, eu vim para cá. E aí quando chegou aqui, eu não tenho mais esse impulsionamento. E o que acontece é que eu acabei me tornando uma pessoa que não andava para frente, uma pessoa que não anda para frente, quem não anda para frente anda para trás. Você não fica parado, porque o mundo está andando. Tá todo mundo andando. Ah, mas tem que evoluir sempre. Outro dia eu ouvi alguém falando, as árvores crescem, o grama cresce, dá fruto, tudo evolui. Por que você não vai evoluir? Então, se está tudo evoluindo e você não evolui, você fica para trás, você anda para trás. Imagine-se assim. E aí eu falei isso pro meu marido, eu acho que eu perdi muito tempo aprendendo habilidades que não me ajudam hoje. Por exemplo, a própria limpeza de casa. Não me ajuda hoje essa habilidade. E aí ele falou, não, mas era a história que você tinha que ter vivido. Eu não acho que é a história que eu tinha que ter vivido. A gente escolhe o que... Naquele momento, eu poderia ter gastado menos tempo. Eu poderia ter passado menos tempo ali no ano sabático. Você burra aqui à vontade por um ano ali. Eu acho que eu devia ter otimizado mais. E quando eu faço essa reflexão, o outro sempre fala assim, mas não se cobre, não pensa assim, porque isso vai ser ruim para você. Não é ruim para mim. Eu, Thelma, entendo isso como o que eu estou fazendo agora, que lá na frente eu vou falar, putz, que vacilo. Isso aqui era para ter sido mais rápido. Eu preciso ser mais eficiente na tomada de decisão. E uma coisa que a gente fala muito, né? A Marjorie fala, gente, rico decide assim. Rico não fica lambendo. A cabeça do rico... Orgulhoso é pobre. Pobre é orgulhoso. Demora um ano para tomar atitude de uma decisão que ele já sabia, mas não verbalizava, porque eu não vou fazer isso, eu não vou quebrar por outra. Eu não vou reconhecer que eu tô por baixo da carne seca, como se diz. E a mente do escasso e a mente do próspero. O escasso fala, é caro. O rico fala, quanto que isso vai me retornar? Eu entro numa mentoria, quanto que foi a mentoria? X, mas... em tanto tempo, isso vai me retornar tan. O pobre fala, você é louco que eu vou pagar não sei quantos $1.000 pra quê? A mente do escasso versus a mente do rico. Eu até falei pra Thelma semana passada, e eu falo isso sempre. Ninguém me bate mais do que eu. Então, assim, não espere que eu, como host, eu não tô aqui como sua professora. Nem nada, não tô
aqui dando ordem pra você, mas não espere que eu sente aqui e fique de disclaimer. Ai, por que não? Ai, porque... Não, eu não vou ficar de disclaimer. Porque na minha vida, o disclaimer não funciona. O que é disclaimer? Pode ter gente que não sabe o que é disclaimer. É tipo assim... Aviso. É tipo assim, nossa, porque eu fui naquele shopping e aquele shopping só tinha bolsa cara e eu fui lá e tive coragem de comprar outra cara. Eu entendo quem não tem condição. Sempre tem que ficar justificando. Um disclaimer, gente, é um aviso legal. Exato. Tipo, esse podcast é para fins educacionais. Qualquer nananana, é um disclaimer, é isso, é um aviso legal. Eu não estou aqui pra... porque isso que você fala me irrita. Porque isso aqui eu não concordo. Tá tudo certo. É por isso que nós estamos aqui trazendo essa provocação. E aí eu falo pra Thelma, eu sou a pessoa que mais me bato. Eu cresci em um ambiente muito crítico. Minha mãe é muito crítica, meu esposo é crítico. E eu lido bem com isso. E eu falo, tá. E aí tem outra coisa sobre crítica que eu li esses dias, tá no livro O Homem Mais Rico do Mundo, Salomão. O dia que você entender que existe tesouro em uma crítica, você para de se sentir ofendido. A pessoa te fez uma crítica, você vai virar e falar assim... Tudo bem, qual é a solução que você me traz então para consertar? Você entende? Qual é a proposta? Exato, qual é a proposta? Então, eu estou aqui trazendo propostas, confronto mesmo, porque pode ser que você, nas rodas que você está, você não escute coisas diferentes, que te faça pensar diferente ou que te faz até se sentir assim, cara, que eu tô irritada, eu não quero nem ouvir isso. É aí que você saiba que tá assim, ó, ampliando a sua visão. Então, eu sempre me coloco nessas provocações, sempre falo pra Thelma, bora, vamos pra cima. O que eu tenho que mudar então? Eu quero análise, eu quero que alguém fale na minha cara. Ei, isso aqui que você falou tá errado, isso aqui você pode melhorar assim. Tudo bem, você trouxe um ponto, então me traz como que eu posso melhorar. Entende? E aí é onde você descobre se alguém tá te criticando porque quer te ver mesmo melhorar e ela tem uma solução que vai, opa, não, peraí, desse lugar aqui, ó, você senta aqui que é melhor. Ou se ela só quer criticar porque ela adora criticar. Entende? Então, assim, essa provocação aqui, vocês aprendam a lidar com elas, é importante isso. Quando eu conheci a Thelma, eu fui bem provocada nesse âmbito de dinheiro, eu já comentei isso em outros episódios e a gente já tá chegando pro fim, mas entendam que essa provocação me fez refletir sobre, beleza, eu tô fazendo muito dinheiro, e aí? O que importa se daqui 10 anos eu virar e falar, faturei tantos milhões, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas e aí, o que você tem disso tudo? Zero. Uma casa. Exato. Que tem despesas. Você tá entendendo? Essa provocação. Isso não significa, gente, que eu não quero ter casa. Tá? Eu tô pronta pra ter casa, comprar minha casa e tudo mais. Vai fazer um bom negócio. Exato. A cabeça dela está setada pra isso. Mas, gente... Quero comentários, hein, gente? Comenta, coloca o caceta da xícara, porque nem a Marjorie... Coloca a xícara nos comentários, vou dar na sua cara. Nossa, gente, vou botar em todos lá, vocês podem ir lá e dar like em todos, por favor. Gentileza, obrigada, boa tarde. Então, gente, muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. A gente se vê no próximo episódio, curte, compartilha e comenta. E conta pra gente aí se vocês vão começar a investir, e eu já quero saber se vocês vão ser alunos da Thelma. Tchau.